Sabe, no universo do direito, existem alguns mecanismos que funcionam quase como uma válvula de segurança, sabe? Eles existem para garantir que a justiça em si seja mais importante do que a burocracia. E hoje, a gente vai analisar um desses mecanismos, o princípio da fungibilidade recursal. E para ficar bem claro, vamos usar um caso prático que mostra direitinho como ele funciona e por que ele é tão crucial. Essa é a grande questão que a gente vai investigar. Pensa só, um único erro técnico, um equívoco processual, será que isso pode botar tudo a perder? A resposta, olha, pode surpreender e mostra muito sobre o equilíbrio que o sistema judicial tenta manter entre as regras e o que é justo. Vamos entender como isso se desenrola. Bom, nossa história se passa no mundo dos negócios, com duas empresas que a gente vai chamar aqui de Alfa e Beta. Elas estão no meio de uma batalha judicial daquelas, com muita coisa em jogo. A empresa Alfa chega com uma ação bem pesada, pedindo uma tutela de urgência. O que isso quer dizer? Que antes mesmo de se discutir a fundo o caso, a Alfa quer que o juiz bloqueie os bens da Beta. A ideia é garantir que se a Alfa ganhar lá na frente, vai ter de onde receber o dinheiro. Para a empresa Beta, o risco é altíssimo. E pronto, o primeiro golpe veio. O juiz da primeira instância aceita o pedido da Alfa. Imagina o cenário. De um dia para o outro, a empresa Beta acorda com todos os seus bens e ativos congelados. Uma situação dessas pode simplesmente paralisar uma empresa. Agora, a Beta precisa correr contra o tempo para tentar reverter isso. E é exatamente aqui que a coisa fica interessante. A empresa Beta precisa recorrer para uma instância maior, mas é nesse caminho que um erro fundamental acontece. Vamos ver os detalhes? Olha, o primeiro movimento foi certinho. O recurso que se usa contra esse tipo de decisão provisória, a tal decisão interlocutória, é mesmo o agravo de instrumento. A defesa da Beta agiu rápido e levou a discussão para o tribunal de segunda instância, na esperança de derrubar o bloqueio. Mas aí vem a má notícia. O recurso vai para um relator, que é um juiz de segunda instância, um desembargador. E ele analisa o caso sozinho. E a decisão dele não é nada boa para a Beta. Ele mantém o bloqueio dos bens. Ou seja, o primeiro recurso da empresa falhou. Agora atenção, porque é aqui que está o erro que poderia ter sido fatal. Para contestar essa decisão individual do relator, a empresa Beta precisava entrar com um agravo interno. Esse recurso levaria o caso para ser julgado por um grupo de desembargadores, o que a gente chama de órgão colegiado. Só que, em vez disso, o advogado entrou com embargos de declaração, que é um recurso com um objetivo totalmente diferente. Ele serve só para pedir esclarecimento. Tipo, olha, essa parte aqui ficou confusa, não serve para mudar a decisão. Nesse ponto, parecia que o caso da Beta estava perdido. Mas, como a gente falou lá no início, o direito tem suas saídas de emergência. E é agora que o herói da nossa história entra em cena. O princípio da fungibilidade recursal. Então, o que diabos é isso? Bom, a ideia da fungibilidade é que, em certas situações, um erro na escolha do recurso pode ser perdoado. O sistema permite que o juiz basicamente troque o recurso errado pelo certo, para evitar que a parte seja prejudicada por um detalhe técnico. Mas, claro, não é uma carta branca para errar. Para esse princípio ser aplicado, existem regras bem rígidas. Primeiro, tem que ter boa-fé. O erro não pode ser uma malandragem para atrasar o processo. Também não pode ser um erro grosseiro, algo muito básico. E um ponto fundamental: o recurso errado tem que ter sido apresentado dentro do prazo que a lei dá para o recurso certo. É um mecanismo para corrigir deslizes, não para salvar quem foi negligente. Certo, então vamos voltar para o nosso caso. Como é que tudo isso se aplica à situação da empresa Beta? E como, na prática, o tribunal conserta esse erro? Aqui a gente vê a importância do juiz. O desembargador relator pega aquele recurso com o nome errado, os tais embargos de declaração, mas ele leu o conteúdo e entende na hora. A intenção da empresa Beta não era pedir um simples esclarecimento. O objetivo ali era claramente mudar a decisão. Ele consegue enxergar o que a parte realmente queria, apesar do erro formal. E olha que genial, a própria lei já prevê como resolver isso. O procedimento é bem claro. Primeiro, o relator converte um recurso no outro, depois ele intima, ou seja, avisa o advogado da empresa Beta sobre essa conversão e, por fim, ele dá uma nova chance, um prazo de 5 dias, para que o advogado complemente a peça, para que ela se ajuste ao formato do recurso certo. Pronto, o erro foi corrigido. Com essa correção, a empresa Beta não perde o seu direito de ter a decisão do relator reavaliada pelo grupo completo de juízes. A justiça do processo foi garantida. O caso segue em frente para ser analisado pelo que realmente importa, que era o objetivo desde o começo.
No fundo, este caso todo ilustra uma tensão que existe sempre no direito: a briga entre fazer justiça de verdade e seguir as regras à risca. Afinal, por que um princípio como a fungibilidade é tão essencial? Essa citação resume tudo de forma perfeita. A fungibilidade existe para garantir que o foco principal de um processo seja sempre a discussão do direito em si, o mérito da questão, e não um labirinto de regras onde um passo em falso pode ser fatal. No final das contas, o que isso nos mostra é que o sistema reconhece que ele é operado por seres humanos, e seres humanos cometem erros. Então, ele cria esses mecanismos para que a justiça não seja deixada de lado por um excesso de formalidade, garantindo que o direito das partes de serem ouvidas seja grande prioridade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Ao criar exceções como o princípio da fungibilidade, o sistema se torna mais justo ou mais tolerante com falhas? Onde é que a gente desenha a linha entre um erro que pode ser perdoado e uma negligência? É uma questão central para a gente pensar sobre o que realmente esperamos de um sistema de justiça. Obrigado por acompanhar essa análise.